Seja bem-vindo à Rede Capital de Comunicação com o programa Varela Torres, o seu momento jurídico. Hoje vamos aprender aqui a respeito de um tema que sempre gera, alguma polêmica, alguma controvérsia e tem dado o que falar. Transação extrajudicial, ou melhor, homologação da transação extrajudicial nos TRTs, ou Tribunal Regional do Trabalho. A doutora Daniele Lázaro está voltando ao nosso programa, ela que é especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Doutora, que bom tê-la aqui conosco mais uma vez em nosso programa. Olá, mais uma vez, o prazer é meu estar aqui e trazer um tema de relevância onde muita gente ainda não conhece. Quando nós falamos sobre a homologação da transação extrajudicial, ou o nome mais comum, homologação de acordo extrajudicial, muitas pessoas ainda não sabem do que se trata e hoje nós vamos falar sobre isso. E já se passaram aí 5 anos, desde a reforma trabalhista, sancionada no ano 2017. Mas ainda tem muitos assuntos que as pessoas não sabem. Hoje mesmo eu estava numa reunião e toquei num assunto e as pessoas ficam: tem validade? Tem legalidade esse acordo lá? Como é que funciona? Não é igual os sindicatos, que faz lá o acordo, as pessoas ainda podem demandar judicialmente, Mas e aí? Como é que funciona esse acordo, que é essa homologação de transação extrajudicial? Vamos lá. A homologação da transação extrajudicial, ou como eu disse, o nome mais comum, homologação de acordo extrajudicial, ela veio com a reforma trabalhista e ela veio para desburocratizar um litígio, onde as partes empregado e empregador, verificando ali um possível litígio, uma possível ação trabalhista, tem algumas coisas pendentes, pode ser qualquer coisa, vamos supor, horas extras realizadas e não pagas. Pode-se homologar o acordo, trazendo aquelas questões das horas extras, adicional noturno, ou às vezes a empresa descobriu que tinha um adicional de insalubridade ali depois de 1 ano de contrato de trabalho, dependendo muito da assessoria de um técnico em segurança do trabalho. Às vezes as empresas não sabem, a depender da área, Então, a gente faz isso justamente para que a gente evite uma ação trabalhista lá na frente, onde empregado e empregador, eles fazem um acordo e homologam em juízo, na Justiça do Trabalho. Interessante. E antes da reforma trabalhista, existia a possibilidade das partes realizarem esse acordo judicial? Existia, mas ele não tinha tanta validade como hoje. Hoje as partes elas têm por obrigação estarem representadas por advogados distintos, não pode ser advogado do mesmo escritório, precisa ser advogado distinto. Elas devidamente representadas, precisa fazer uma minuta de acordo, onde as partes contam uma historinha ali para o juiz, conta do contrato de trabalho, o que aconteceu e o que motivou as partes a fazer um acordo, explicando para o juiz justamente: excelência, nós estamos fazendo um acordo aqui porque nós não queremos uma ação trabalhista futura para pagar isso e aquilo. E aí um exemplo, horas extras realizadas e não pagas, ou algum tipo de indenização que a empresa queira pagar para o empregado também, não queira simplesmente pagar ali por fora, Então a gente faz isso, as partes devidamente assistidas por advogados distintos, homologam um acordo em juízo, na Justiça do Trabalho. Tinha, mas não tinha a mesma segurança jurídica, porque as partes elas poderiam fazer um acordo, mas nada impedia que o trabalhador, o reclamante, pudesse ingressar com ação trabalhista futura, já que não tinha a chancela do judiciário, para poder homologar aquilo. E onde é que está previsto na CLT? É bem curtinho, tá? Do artigo 855B ao 855E na CLT, onde trazem algumas regrinhas lá. É bem curto, mas é válido a gente se atentar, como por exemplo a multa do artigo 477 da CLT. O acordo ele não exime com que você pague as verbas ali dentro do prazo de 10 dias. E tem isso expresso lá dentro dos artigos 855B a 855E da CLT. Então, às vezes as partes elas podem inclusive negociar. Por exemplo, eu não vou conseguir pagar a sua rescisão. Às vezes, pandemia agora, as empresas algumas empresas, uma grande maioria das empresas, elas tiveram bastante dificuldade financeira com isso. Lockdown, abre com tempo limitado, ou então abre uma semana, fecha na outra. Então, diante dessa dificuldade financeira, nós fizemos muito isso. Nossa, eu quero te pagar, mas eu não vou conseguir pagar dentro do prazo. Então, negocia ali até mesmo a multa do 477. As partes negociam ou de pagar a metade, ou pagar ela integral e parcelar as verbas. Então, a gente coloca várias coisas, desde que
previsto na lei, a gente faz dentro do acordo, entendeu? O que pode ser negociado nesse acordo? Qualquer coisa, qualquer verba? Pode, qualquer verba. Dentre verbas rescisórias, indenizações, adicionais como horas extras, adicional noturno, insalubridade, periculosidade, ou intervalo não concedido, intervalo intra-jornada, tudo pode ser negociado. Como eu te disse, a gente faz uma minuta, explica para o juiz o que está acontecendo, onde as partes estão ali em comum acordo negociando para que homologue extrajudicialmente no judiciário, na justiça do trabalho. Então, peraí, cria uma minuta. Sim. Ambas as partes assinam. Sim. E pede que o juiz dê a chancela dele homologando esse acordo. Então, o próprio judiciário é quem vai validar esse acordo? Exatamente. Uma sentença homologatória. Ou com uma sentença homologatória, ou a depender da situação, e depende muito da vara, não é uma regra. A CLT ela permite que seja homologado com ou sem audiência. Pode acontecer do juiz marcar uma audiência, até mesmo para ver se não tem nenhum tipo de nulidade naquele acordo, para conversar com o empregado, para saber mesmo se ele está de acordo com aquilo, se o que está na petição foi de fato o negociado. Existe algum prazo? Vamos guardar para o próximo bloco aí, se tem algum prazo ou não. Você precisa saber de tudo, então, olha só, não sai daí, permanece, vai ser rapidinho, você vai conhecer aí o pessoal que nos apoia, tá bom? Até já já. A Varela Torres Recuperação de Crédito, com sede na capital do estado de Goiás, atua em todo o território nacional e é composta por corpo jurídico especializado que contém advogados, auxiliares jurídicos e recuperadores de crédito. A equipe é apta a realizar negociações de casos de diversos níveis de complexidade, tanto em âmbito judicial quanto extrajudicial. Sua empresa ou condomínio sem inadimplência de recebíveis. Estamos de volta com o programa Varela Torres, do seu Momento Jurídico. Eu quero abrir esse bloco trazendo para você uma novidade, tá certo? Eu, Dr. Flávio, Deus me deu aí a graça de poder estar escrevendo alguns livros. Eu queria poder te apresentar aqui em primeira mão, tá bom? 2 livros escritos de uma série de 3 livros que vão vir aí com a temática de segredos. Alguns segredos de personagens bíblicos. O primeiro dele é Segredos de José do Egito, um livro assim muito intrigante, um livro fácil, de uma linguagem boa para que você possa extrair aí mensagens, espécie de autoajuda aí para a sua vida. E o segundo da série, Segredos do Rei Davi, tá bom? Vai lá no meu Instagram, @doutor.flavarelatorres, vai na bio, vai estar lá o link dos 2 livros, você pode clicar, vai direcionar para o site da nossa editora, Editora Cruz, que produziu ali o livro pra gente, fez a edição. O livro está muito bom, gente. Você não perderia esse livro, essa leitura por nada, que vai lhe ajudar para a vida inteira. Não só você, mas toda a sua família. Então fica aí a dica do Dr. Flávio Varela Torres, aí, para que você possa adquirir conhecimento também, né? Porque o nosso programa já é uma fonte de conhecimento por excelência, mas também agora através dos livros do Dr. Flávio, tá bom? Doutora, ficou aí no ar, né, uma pergunta, né, se tem prazo para poder aí entrarmos, né, com esse pedido para que o juiz homologue, né, esse acordo. Então, a questão desse prazo para que a gente entre, até que é um pouco solto. Agora, a partir do momento que a gente protocola a minuta de acordo, a legislação estabelece que o juiz homologue em até 15 dias, que ele faça uma apreciação, ou se for o caso de ter alguma falta de documentos de representação, de intimar a parte. Então, a legislação prevê esse prazo de 15 dias. Mas é muito interessante, com a pandemia, nós passamos por algumas dificuldades, como disse, financeira, e algumas empresas, infelizmente, tiveram que fazer um alto número de demissões e não conseguiram arcar com as verbas rescisórias de todos os seus colaboradores. E justamente para que evitasse uma ação trabalhista nesse sentido,
nós conseguimos fazer a homologação de acordo extrajudicial de diversos funcionários com algumas empresas, justamente para evitar uma lide, para que nós pudéssemos ali garantir com que o trabalhador recebesse o que lhe é devido, o que lhe é de direito, e também para que a empresa não sofresse com várias ações trabalhistas, porque é sempre uma dor de cabeça uma ação trabalhista para a empresa, então a gente consegue atuar de forma preventiva para evitar essa dor de cabeça. Se o juiz não quiser homologar, acabou-se? A gente recorre. Dá para recorrer, é passível de recurso. Então, já aconteceu sim, algumas vezes do juiz não querer homologar e nós tivemos que interpor um recurso ordinário e nesse caso lá no TRT ele foi homologado. E o juiz ele pode alterar o acordo, querer homologar da forma que ele acha que é o melhor? Para as partes, né, nesse caso, se é um acordo, né? Não, ou ele homologa de acordo com o que está ali na minuta, ou ele não homologa. Ele não pode simplesmente alterar os termos do acordo. Tá, eu vou homologar, mas eu homologo só isso e deixo homologar aquilo. Não, ele não pode fazer isso. Ou ele homologa tudo, ou ele não homologa nada. E vem aquela pergunta, né? Fui lá, fiz o pedido, homologuei. Resolveu? Para trás, para frente? Se tiver dado quitação ao extinto contrato de trabalho, sim, dá. E é justamente o que eu disse, para a gente trazer uma tranquilidade para a empresa, nós estabelecemos cláusulas de quitação ao extinto contrato de trabalho para que não exista uma futura lide, que é justamente esse o sentido da homologação de acordo extrajudicial, resolver um possível problema futuro de uma ação trabalhista, ali as partes em comum acordo e até mesmo para que não exista nenhum tipo de mágoa, sempre deixar as portas abertas também, né? Tanto para a empresa quanto do empregado. Tem uma pergunta aqui que diz assim: temos alguns casos específicos das quais a empresa não pode deixar o contrato de trabalho ser rescindido sem que aconteça a homologação de acordo extrajudicial? Tem sim. Hoje na CLT, e muita gente não sabe, tem um artigo 500 que prevê que os funcionários que gozam de estabilidade, o pedido de demissão, ele ou é feito no sindicato da sua categoria ou na Justiça do Trabalho. Então, caso as partes decidam, no caso a pessoa tem estabilidade, vou dar um exemplo de gestante ou caso de um acidente de trabalho, a pessoa ela goza de estabilidade e a empresa ela não pode simplesmente aceitar um pedido de demissão sem que seja homologado ou no sindicato da categoria ou então na Justiça do Trabalho. E nesses casos, a gente sempre opta por fazer a homologação de acordo extrajudicial em juízo para que a gente explique para o juiz, olha, essa pessoa aconteceu isso, ou é o caso de gestação ou um acidente de trabalho, por exemplo, ela tem estabilidade, ela quer pedir demissão. Só que, para que não dê uma nulidade no pedido de demissão, a gente opta por fazer homologado em juízo. Então, não é somente dispensa sem justa causa pelo empregador. Nos casos de pedido de demissão, quando o funcionário goza de estabilidade, a gente também faz por meio de homologação de acordo extrajudicial ou da transação extrajudicial, né? Temos algumas dicas que a gente poderia trazer para quem nos assiste? Consulte um advogado. Repasse a realidade da sua empresa, explique, o advogado é a melhor pessoa para falar se você tem um risco trabalhista, para te orientar e tomar uma decisão. E sempre quando for optar por fazer a homologação de acordo extrajudicial, converse com o empregado, porque é como um acordo, as duas partes elas precisam concordar com aquilo, entendeu? Excelente. Gente, nosso programa está chegando aí ao final, né? E tenho certeza que você tirou todas as suas dúvidas. Vale a pena você assistir novamente esse programa lá no nosso canal do YouTube, tá bom? A Dr. Varela Torres, lá no canal do YouTube, tá certo? Doutora, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Passou rápido, mas até mais. Até a próxima, gente. Deus abençoe. Tchau, tchau.